quando os laços te unem ao mal, a única maneira de se libertar é lutando contra si mesmo. The Suffering, os laços que unem. A sequência esquecida de The Suffering é um survival horror que nos joga novamente na mente conturbada de Torque, um homem ainda em guerra contra a própria consciência e contra os horrores que habitam o fundo de sua alma. Dessa vez, não estamos mais presos em Carnage Island, mas sim nas ruas caóticas de Baltimore, uma cidade que, assim como Carnage, tem um passado e um presente marcados pela opressão. É nesse cenário urbano e decadente que o jogo nos apresenta um terror mais cru, um terror social, que ousa tocar em temas pouco explorados na época como racismo, violência policial, guerra de gangues e até coerção infantil. E é aqui onde finalmente confrontamos o passado de Torque e descobrimos segredos por trás do assassinato de sua família. The Suffering 2 ficou conhecido por traumatizar geral com aquela demo do demo bizarra dentro de Mortal Kombat Shaolin Monks, mas poucos chegaram a jogar o game completo. E hoje vamos mergulhar nesse título esquecido e responder algumas perguntas importantes. Será que esse jogo entrega um terror que realmente convence? Será que supera o primeiro? Ou será que ele se perde preso às próprias fórmulas, em uma repetição mecânica? Fato é, Ties Dead Pine foi esquecido por muitos, mas será que assim como o primeiro, ele também foi subestimado? E se sua mente não tá tão conturbada quanto a do Torque, deixe seu like. Lançado em outubro de 2005 e produzido pela mesma galera do primeiro, a Surreal Software, junto com a Midway, The Suffering 2 teve um processo de desenvolvimento bem parecido com o original, mas com algumas mudanças importantes. A principal delas foi a ausência de Stan Winston. Lembra que no vídeo anterior eu falei dele? O cara é simplesmente um mestre por trás de vários monstros clássicos do cinema, e também do primeiro jogo. Sem a ajuda dele aqui, o desafio de criar criaturas realmente marcantes foi ainda maior, mas justiça seja feita. O time de design é talentoso, e o visual dos monstros continua bem feito e grotesco, do jeitinho que tem que ser. Se por um lado perdemos o Winston, por outro tivemos reforços de peso no elenco. O principal deles é o lendário Michael Clark Duncan, o John Coffey à espera de um milagre, e aqui dá voz ao Blackmore, um dos vilões do jogo. E olha, a voz dele aqui tá sensacional. Why do you think Carmen left you? You weren't enough of a player for her. Game's over. Finish these losers. Impõe respeito, é como se a voz dele fosse algo surreal, algo do interior da mente, e acaba dando um tom sinistro pro personagem, e também encaixa perfeitamente com o clima do jogo. Falando em clima, a narrativa dessa vez vai por um caminho muito mais próximo da realidade. Enquanto no primeiro jogo o terror acontecia numa ilha isolada, aqui estamos em uma cidade de verdade, Baltimore. Isso muda tudo. O jogo agora tenta explorar não só o sistema carcerário, mas também problemas sociais mais amplos. E isso não foi por acaso. Segundo a própria equipe, as inspirações dessa vez foram bem mais filosóficas e densas. Eles beberam de obras como Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e também de livros sobre a realidade nas cadeias, como No Ventre da Besta, de Jack Abbott, e New Jack, Guardian Sing Sing, de Ted Conover. Já o Richard Rose, responsável pelo projeto, o mesmo do primeiro jogo, disse que a inspiração cinematográfica anterior era o Iluminado. Já aqui o time buscou referências em diretores como Polanski, Hitchcock e David Lynch, nomes que ajudaram a moldar o horror psicológico e o suspense cult no cinema. Com tanta influência forte, dá pra imaginar que o jogo seguiria por um caminho mais filosófico e sofisticado, né? Pois é, veremos se toda essa conversa sobre referências realmente se refletiu na obra final, ou se foi só mais um papinho bonito de marketing. De qualquer forma, não tem jeito melhor de descobrir isso do que na prática. Então bora lá. O jogo começa 5 anos antes dos eventos do primeiro. E se você não viu o vídeo anterior, recomendo fortemente assistir, senão tu vai acabar boiando bonitão aí na história. E como aqui a gente preza pelo ritmo, não vou repetir tudo de novo, beleza? Torque tá na penitenciária de Baltimore. Sim, aquela mesma que comentei por alto antes, onde ele teve uma passagem antes de ir pra Abbott. Aqui ele tá trocando uma ideia com seu brother Miles, que comenta que Carmen, a esposa do Torque, pediu o divórcio por ele ter sido preso, mas fala pra ele não ficar tão pra baixo porque a culpa nem foi dele. Miles diz que armaram pro Torque ser preso. E foi Blackmore, o chefão do crime em Baltimore. Ele domina todo o lado leste da cidade e pagou alguém para provocar o Torque, só para garantir que ele fosse preso. E como se não bastasse, o próprio Blackmore aparece, acompanhado de capangas e se achando o dono da prisão inteira. Ele diz que vai dominar todo mundo ali, inclusive Torque e Miles. Mas os dois não abaixam a cabeça e logo rola uma treta. Só que antes da situação escalar para uma facada no bucho, alarmes soam e uma rebelião estoura. E aqui que a gameplay começa. De cara já dá pra ver que o gráfico, continuou no mesmo patamar limitado do anterior. Mesmo pra época já não era grande coisa. Porém as expressões faciais deram uma leve melhorada. E a dublagem também tá mais caprichada. Ainda não é nada revolucionário, mas já ajuda a dar mais vida às cenas. Now you're gonna play on my team. You may be tough, but I'm smart.
and smart always wins. A gente entra na parte interior da prisão para tentar se proteger, mas o caos lá dentro tá igual ou pior, e sinceramente eu curto esse começo. Ele já te joga no meio de uma bagunça completa, daquele jeito que faz você ficar desorientado e pensando que merda tá acontecendo. E falando em merda sobrenatural, sim, ela tá rolando por aqui também. Thor já tinha visões e enfrentava os Slayers antes mesmo dos eventos em Carnage. E sim, infelizmente ele continua com a mesma personalidade de uma porta fechada. Não reage a absolutamente nada. O cara vê toda essa putaria e age na tranquilidade. O bicho é frio mesmo. As escolhas morais voltam, influenciando os finais e diálogos. Continuam interessantes. Mais uma vez temos duas vozes na nossa cabeça. A de Blackmore nos empurrando pro lado ruim e a de Carmen tentando nos puxar pro lado da luz. A primeira escolha vem logo quando os capangas de Blackmore oferecem uma chance de aliança. É só matar um guarda que eles prenderam. E aqui, como no primeiro, vou seguir um lado mais bondoso. E eu exerci a minha bondade dando pipoco no coco desses caras. Mas aí aparece um Slayer envolto em uma aura escura e elimina o guarda do mesmo jeito, nos lembrando o primeiro jogo em que quase todo mundo que a gente tenta ajudar acaba morrendo. E olha como é bom fazer o bem. 2 minutos depois ele morre eletrocutado. Thor não consegue matar a criatura, mas ela some misteriosamente. Enquanto tentamos sobreviver, mais alucinações surgem. A mais bizarra, um homem gordo de sobretudo assassinando uma mulher, e aparentemente curtindo muito essa situação. É uma cena bem perturbadora. Mal temos tempo para digerir e já temos que seguir em frente. Aqui também temos algumas interações com o cenário, tipo câmeras de segurança. Lembra aquele susto do Horus aparecendo atrás do Thor? Aqui tentam repetir algo parecido. Mas irmão, parece colocar uma GoPro na testa do Slayer, que se a câmera de segurança é fixa, não tinha como ela vir assim na nossa direção. Agora esses bichos também são influencer? Logo aparecem mais capangas do Blackmore. Thor perde o controle e a Abyss assume o comando. Cortamos os inimigos em pedaços com uma jogabilidade bem mais fluida, a forma monstruosa tá mais responsiva e até praticamente mais bonita, se é que dá pra chamar isso de bonito. Após o massacre, Blackmore reaparece e só a presença dele já acalma o Thor e faz a Abyss sumir. Ele é o famoso Amansa Fera. Voltamos então para o presente, exatamente do ponto onde o primeiro jogo terminou. O início varia dependendo do final que você obteve. Se tiver seu save do jogo anterior no memory card ou HD, o jogo já reconhece e continua a partir dali. No meu caso, como joguei o primeiro no PC e esse no emulador do PS2, não deu para importar o save. Mas o interessante é que o jogo assume como padrão um final neutro, o que convenhamos, faz sentido. É o mais pesado, denso e impactante. Então vamos seguir com ele como final canônico. Estamos fugindo de Carnage com um barco roubado da guarda costeira, até que surge uma visão de Carmen nos alertando. Voltar a Baltimore só vai trazer mais dor e nenhum consolo. Logo em seguida somos interceptados sobre uma tal de Fundação, um grupo paramilitar, composto por soldados e cientistas que estudam e combatem o sobrenatural. Eles identificam Thor como o alvo principal e o capturam, levando-o até a líder deles, Jordan. Ela é especialista em tudo quanto é bicho, os que você já viu antes e também os que você vai ver. Mas antes que a gente entenda melhor suas intenções, acontece um terremoto, bem no estilo do que rolou em Carnage, e aproveitamos o caos para escapar. Carmen aparece novamente dizendo que precisamos ir ao antigo apartamento de Thor. A rota mais segura é pelos esgotos. E claro, nada é mais seguro que andar em água cheia de leptospirose. Galera, pelo amor de Deus, cuidado com essa água suja aí que dá Leskstop. É o poder da leptospirose, mané. Tá no teu sangue. Nos esgotos as alucinações voltam com força. Vemos a besta nos provocando, ouvimos a voz do homem de sobretudo, como se ele fosse uma entidade do subterrâneo. Ele persegue Carmen o tempo todo e a gente não consegue fazer nada além de ouvir os gritos. O cara chega a trocar uma ideia com a gente e solta que a nossa esposa é linda e que agora ela é toda dele. Que beleza, hein? Achando que Thor é do tipo corninho. Pois é, que visual grotesco. Lembra muito Leatherface. E também lembra a Mother Gooseberry, do Outlast Trials. E claro, a cozinheira do Bully também. O design do esgoto é bem interessante. E é cheio de moradores de rua, vivos e mortos, com alguns pendurados em ganchos. É um visual bem grotesco. Mas a parte é super curta. E pior, nem enfrentamos inimigos ali. A ambientação entrega, mas o terror ainda tá bem tímido. Sabe aquele terror de trancar o cu? Pois é, aqui ainda não rolou em nenhum momento. Saindo dos esgotos, chegamos na antiga vizinhança de Thor e entramos em seu velho apartamento. As memórias estão todas fragmentadas. O cara tá todo quebrado. E claro, o jogo usa isso como desculpa pra contar o passado dele. Mas convenhamos, existiam formas mais criativas de fazer isso. Thor podia simplesmente falar mais, pensar alto, escrever no diário, mas a maneira que a história é contada é exatamente igual a do
do primeiro. Não acho uma maneira ruim, mas aqui, como é uma sequência, poderia ter ido por um caminho mais sofisticado. Ainda mais que foi falado que dessa vez o jogo teria uma nova abordagem. Mas enfim, Cartman nos entrega uma carta de Miles, que ajuda a preencher as lacunas. Ele escreve que quanto mais descobre sobre Blackmore, mais sente que esse cara precisa sumir do mapa. Só não entende por que ele tá brincando com eles, afastando Cartman e principalmente por que está tão obcecado com o Torque. Logo depois temos a volta do nosso amigo, Dr. Killjoy. Agora ele aparece pelas TVs, não mais por projetores. Claro, ele continua fixado nos traumas psicológicos de Torque e revela que o filho mais velho dele, Corey, provavelmente foi manipulado por Blackmore, que explicaria o ódio e o comportamento agressivo do garoto. Ou seja, fica claro o quanto Blackmore é um excelente manipulador de mentes frágeis. We just need to give him a little push. He'll school his old man at his own game. Temos também a cena de Torque acordando logo após o assassinato da família, sem entender nada e sendo preso pela polícia. E aí você pode pensar, Beto, até agora o jogo tá meio lento, né não? Diálogo, alucinação, andar, cadê a ação? Se você queria intensidade, segura aí que a partir de agora o jogo engata e vai até o fim num ritmo frenético de tiroteio e monstro pra caralho. Mas será que isso é algo bom? Talvez eu vá me arrepender por pedir um pouco mais de ação. E agora que a ação realmente começa, uma criatura deformada e em chamas surge do nada e começa a incendiar todo o prédio onde Torque estava. Pessoas entram em pânico, são queimadas vivas e o cenário vira um verdadeiro pesadelo urbano. Saímos pra rua e a atmosfera lá também tá tomada pelo caos. O jogo faz um trabalho excelente em criar ambientes sufocantes e passa uma sensação de urgência constante. Não importa pra onde você vá, sempre parece que algo vai dar errado. No meio desse cenário apocalíptico encontramos dois caras tentando assaltar o dono de uma loja de penhores. Aqui o jogo já apresenta mais uma escolha moral: ajudar os bandidos ou defender o comerciante. Aquela velha fórmula que já comentei várias vezes no vídeo anterior. Eu optei por ajudar o dono da loja, o que nos leva a uma sequência de combate. Logo depois disso, pesadelos do passado reaparecem. Os Slayers, mas dessa vez com um novo visual. E eles perderam aquele design grotesco e marcante do primeiro jogo, com o rosto disforme e membros longilíneos. E agora tem uma aparência mais humanoide, que é meio estranho. Não é ruim, mas antes era bem melhor. O simbolismo por trás deles aqui é diferente. Representam a violência cometida por criminosos nas ruas de Baltimore, especialmente com o uso de lâminas. Eles agem de forma semelhante aos do primeiro jogo, assim como o combate, que continua funcional e rápido, mas com algumas mudanças importantes. Uma dessas mudanças é a mecânica de cura. Agora não dá mais para acumular remédios e usar quando quiser. Eles só funcionam quando o personagem está realmente ferido, o que traz uma dinâmica nova. Mas o ponto que mais me incomodou foi a limitação de armas. Só é possível carregar duas ao mesmo tempo. Considerando que esse jogo é bem mais focado na ação do que o anterior e tendo muito mais monstros e também milhares de militares fortemente armados, alguém achou que seria uma puta ideia limitar nosso arsenal. E para deixar a gente ainda mais no cheirinho, ainda trazem uma variedade maior de armamentos, principalmente de armas corpo a corpo. Essa escolha acaba sendo um baita retrocesso. Essa limitação faria mais sentido no primeiro jogo, onde a abordagem era um pouco mais contida. Aqui, infelizmente, pesa muito contra. De qualquer forma, depois de derrotar os Slayers e ajudar o dono da loja, ele nos permite entrar e pegar o que quisermos. Lá dentro, através das CVs, o Dr. Killjoy aparece novamente e nos convida para um grande espetáculo, em um cinema/teatro clássico. E o ator principal desse espetáculo será nós mesmos. Seguimos pela loja e encontramos Hedira, um antigo vizinho de Torque. Ele acredita na inocência do protagonista e vê o julgamento de Torque como mais um caso de racismo, dizendo que foi algo apressado e injusto. Hedira nos convida a acompanhá-lo até um abrigo onde estavam seus amigos. E mais uma vez temos que proteger um NPC, parte essencial para conquistar o final bom. Felizmente aqui os personagens secundários estão um pouco mais toleráveis. Eles ainda reclamam se demorarmos muito, mas nada comparado ao primeiro, onde mal podíamos dar uma voltinha sem ouvir gritos de desespero. Em um determinado momento, perto dos esgotos, Hedira comenta que ouviu sons estranhos, como se algo estivesse se alimentando. Ele compartilha uma lenda urbana local sobre criaturas que comem sua comida e depois comem você. E ele não estava exagerando. Pouco depois somos apresentados aos Gorgers. Segundo o jogo, essas criaturas surgiram na época da Grande Depressão dos Estados Unidos, quando a fome levou um padre a tomar uma decisão extrema: alimentar as pessoas com outras pessoas. O resultado foi uma onda de revolta e indignação tão intensa que acabou se manifestando
manifestando nessa forma monstruosa. Os Guardians representam essa lenda urbana de Baltimore, e embora tenham um visual marcante, são inimigos relativamente simples. Seus ataques consistem basicamente em agarrões e eles são bastante vulneráveis ao fogo. Após enfrentarmos a pequena horda, Redira percebe que seus amigos não estão por perto e provavelmente não sobreviveram. Mesmo assim, ele agradece pela ajuda e nos guia até uma saída para que possamos seguir em frente. Seguindo até o cinema, encontramos os monstros incendiários, os Arsonists. Eles representam as inúmeras pessoas mortas em incêndios em Baltimore, especialmente pelos altos índices de incêndios em prédios abandonados, onde muita gente em situação de vulnerabilidade perdeu a vida. E olha, eu disse que o jogo ia para um lado mais social, e ele realmente vai. Situações como essa mostram que o verdadeiro terror pode ser a própria realidade. O design deles é como se fossem corpos derretidos, colados uns nos outros, e é angustiante, muito bem feito mesmo. Mas espera aí, o comportamento deles é basicamente o mesmo das Infernas do primeiro jogo. Tá com carinha de reciclagem, hein? A diferença é que agora eles estão com bolas de fogo. Quando aparecem poucos, beleza, mas junta meia dúzia que vira um inferno, literalmente. Passando pelos queimados, chegamos até uma lojinha de 2 funcionários que estão pedindo socorro, atrás de um vidro. Se ajudarmos, eles nos dão uns remédios como agradecimento. Só que aí aparece um cara grandão com uma escopeta dentro da loja e mata um dos funcionários sem cerimônia. Se formos rápidos, conseguimos salvar o outro. Esse cara misterioso ainda solta um The hunt is on. e desaparece. Pois bem, seguimos. Chegamos ao cinema. Mas antes, tem essa horda de inimigos absurda aí. Sério, aqui já é bagunça. Parece que abriram a porta do puteiro barato e mandaram todo mundo pra cima da gente. A munição acaba e o desespero bate. E o jogo resolve dar um salto de dificuldade do nada. Antes mal parecia inimigo, agora virou Black Friday. Sobrevivendo a essa desgraceira, finalmente entramos no cinema. E olha, eu achei que aqui começaria uma parte bem perturbadora com um terror mais cadenciado e subjetivo, porque o cenário dá essa vibe. Mas logo no início encontramos o doutor, que começa a questionar o que fizemos com o nosso filho, pra ele ter tanto ódio assim de nós. Blackmore aparece também, e ele fala que Corey tem as manhas, isso no sentido de malandragem mesmo. E aí começa uma sequência de inimigos, tudo pra tentar tirar o Torque do sério e liberar a besta de novo. Só que agora o modo bestial tá diferente. Temos níveis, e a forma da besta muda dependendo das nossas ações, podendo virar uma criatura mais controlada ou uma fera completamente insana. Conforme evoluímos, ganhamos perks, tipo mais dano e coisa assim. Os ataques agora são inspirados nos nossos próprios inimigos. E sim, esse modo é muito melhor do que o do primeiro jogo, mas sempre tem um mas. Lembra daquele monstro com aura escura que comentei antes? Então, só pode ser derrotado no modo besta. Ou seja, o jogo meio que nos obriga a ficar enchendo o medidor de insanidade o tempo todo, só pra derrotar um inimigo normal. Legal, né? Depois de enfrentar um verdadeiro exército dentro do cinema, conseguimos sair quebrando um ponto fraco na parede, que só a besta consegue destruir. E damos de cara com um sujeito completamente chapado. O cara tá vivendo literalmente uma bad trip. Shit. You look like... Oh, no way. Pops? Oh, what the fuck you doing here? E o pior de ajudar ele é que o maluco só corre de um lado pro outro. A vontade que dá é de meter um tiro nele sem querer. Nosso objetivo agora é levá-lo até o apartamento dele. Mas no caminho somos apresentados a um novo inimigo. O Strigan, uma mistura de gordão com pernas de aranha e metralhadora nas mãos. Ele é a representação das mortes por armas de fogo. Simples e direta a simbologia desse aqui, hein? E olha, o design é tão absurdo e exagerado que chega a ser incômodo. Isso é um elogio, tá? O problema é que esses bichos são um saco. Boa parte do corpo deles é blindada. Atiram sem parar e causam muito dano. Sério, esse bicho é desleal. Puta merda. Depois de derrotar o Trigon, que tava metendo bala na polícia, os tiras em gratidão nos deixam pegar umas armas e munições. Nem se importa com o fato da gente manusear metralhadoras como se fosse um soldado de elite e estamos usando roupas de presidiário. Afinal, a gente salvou eles, né? Deixa quieto. Seguimos e encontramos o gazebo onde Torque conheceu o Carr e também conheceu Blackmore. As visões começam a vir em ondas, alternando entre conversas com a Carmen, tentando nos alertar, e Blackmore dizendo que é ela quem nos manipula e que só poderemos ser nós mesmos se nos livrarmos dela. É um confronto mental bem pesado esse. This is no way to raise a family, T. No amount of money is worth it. And he's just using you. Saindo das visões, claro que mais inimigos aparecem. Porra, tem combate esse jogo, hein? Encontramos Jordan, mas como sempre não dá pra entender qual é a dela. E pra completar, o gordão de sobretudo aparece de novo, só pra reafirmar o quanto odeia mulheres. Mas nada supera o empurrão aleatório que levei de um passarinho no esgoto.
Seguindo com o nosso amigo chapado, chegamos a um lugar completamente abandonado, onde a galera só quer se entupir de droga. E aparece o doutor de novo, dessa vez para provar um ponto: como a mente humana é frágil, principalmente a daqueles que se perderam nas drogas. Para mostrar isso, ele explode a cabeça de vários usuários só para provar seu argumento. Ele só não explode o coco do nosso companheiro, já que ele poderia servir de ajuda em nossa terapia. Que o John nos dá uma dica: precisamos ir até o bar do Miles, mas antes temos que deixar nosso amigo em segurança. Chegando no apartamento dele, a situação tá tudo menos tranquila. Uma mulher em surto prendeu o próprio bebê numa sala de segurança para ele parar de chorar. Óbvio que isso só piora, e o choro do bebê não para e vai dando uma agonia, sabe? E ainda mais que não sabemos como chegar até ele. Subindo pro segundo andar, um amigo do drogado se auto-exterminou, e o cara nem percebe. Ele só tem olhos para uma seringa cheia de heroína no chão. A cena é pesada, e o foco que o jogo dá no cadáver do amigo torna tudo ainda mais perturbador. E do sangue do corpo surge uma criatura conhecida. Os mainliners, agora em outra cor, mas com o mesmo comportamento, mesmos ataques, só mudaram um pouquinho a skin mesmo. E também diferente do primeiro, aqui eles são uma alusão aos viciados em drogas, que perderam a mente completamente. Matamos os mainliners e conseguimos deixar o drogado em segurança, mas ainda tem um bebê. E os mainliners, bom... Meu Deus, que horror. Quando a mãe finalmente se aproxima do bebê, ele simplesmente desaparece. E tudo que nos resta é sair desse lugar maldito. Mas saindo dali, claro que a coisa não melhora. Encontramos os já conhecidos Marksman e meu amigo, que é aparição sem brilho. Eles só aparecem. Sério, a sensação de reciclagem aqui é muito forte. Mudaram a cor, deram um novo simbolismo. Agora eles representam as mortes causadas pela polícia durante protestos por direitos civis. Mas no fim das contas, são o mesmo de antes. Nada neles parece se encaixar direito nesse novo jogo. É estranho, e cada aparição deles é esquecível. O bar de Miles está logo à frente, e lá dentro vemos como tudo foi manipulado para incriminar o Torque. Contrataram um sujeito só para provocar ele, falando as maiores atrocidades sobre Carmen e os filhos dele. Oh, and your boy Corey? I sold him some rock just last week. He loves it. Makes him forget all What about did you do to my boy? Fucking whore you're married to, how you even know he's yours? Torque perde o controle e mata o cara. Claro, a polícia já estava ali na esquina, só esperando para fazer uma emboscada. Foi nesse momento que tanto o Miles quanto o Torque foram presos pela primeira vez. I told you you couldn't walk away. And what's the little lady going to say now? Logo depois, Miles entra em contato pelo rádio e pede para encontrá-lo do lado de fora. Chegando lá, ele aparece numa sacada e fala para seguirmos mais à frente. Mas aí começam os absurdos. Militares da fundação surgem e já podemos usar uma fodendo bazuca logo de cara. Porra, uma bazuca? Nem o Resident Evil exagera tanto assim. Geralmente eles guardam esse tipo de arma pro final. A gente luta contra eles, mas olha, enfrentar inimigos armados nesse jogo não é fácil. Eles causam muito dano e como não tem sistema de cover, fica difícil escapar das balas. Depois de derrotar os militares, encontramos novamente aquele cara gigante com a escopeta. Agora entendemos melhor quem ele é. Copperfield, um verdadeiro caçador de escravizados. O estado de Maryland, onde fica Baltimore, era uma região de transição entre o sul escravocrata e o norte abolicionista. Muita gente fugia por túneis subterrâneos, mas quando não conseguiam escapar, esse sádico desgraçado soltava seus cães famintos para devorar quem ficasse para trás. Ninguém sabe ao certo se ele realmente existiu ou se é apenas uma lenda urbana, mas fato é que esse espírito tá matando geral pela cidade. E falando em feras devoradoras, os cães do Copperfield aparecem. São os Maulers. O combate com eles segue aquele clássico, luta contra cachorro em jogo de terror. Mas o visual, meu amigo, é bem genial. Um cachorro com cara de humano, com uma lâmina na cara. São criaturas que parecem ter saído de um pesadelo de alguém doente. Aberrações que nunca deveriam existir. Mais adiante aparecem mais Marksman. E cara, lutar contra bicho que atira nesse jogo é frustrante demais. Quase todo inimigo aqui tem arma ou atira algo. Isso satura muito. E o pior é que eu ainda morri de forma humilhante. As animações de morte do Torque continuam legais. Pena que boa parte delas são recicladas do primeiro jogo. Até o Triggerman executa igualzinho ao Marksman. Um pouco sem criatividade pra falar a verdade. E já deu pra perceber que o ritmo do jogo dispara de vez, né? E sinceramente isso me incomoda. O terror vira complemento, não é mais o foco. Começa a aparecer o exército da fundação o tempo todo e o jogo quase vira um shooter genérico. É só tiro e explosão. Parece que entramos no final do jogo, sabe? Onde a ação é ininterrupta. Isso costuma ser o ponto fraco de jogos de terror. Quando esquecem do medo e só querem meter ação. Se o jogo não tivesse pretensão nenhuma além disso, beleza. Mas é que o terror e o suspense são deixados de lado e nos jogam no meio do tiroteio. Simples assim. Ainda procurando Miles, nos deparamos com uma
visão do passado, um linchamento, algo que lembra bastante os guardas do primeiro jogo. Isso aconteceu cerca de 80 anos atrás, quando uma multidão surtada linchou dezenas de pessoas sem motivo claro. Ninguém lembra, ninguém fala sobre. E dessa fúria cega nasceu a Horda, uma criatura gigantesca que se move por baixo da cidade, como uma minhoca colossal, cheia de pequenas criaturas na boca. Representa essa multidão descontrolada, mas é que ela só dá um oi e volta pro subsolo. Não é agora que lutamos com ela. E falando em subsolo, voltamos pra lá. Miles diz que vai nos encontrar depois. E olha, por mais que o jogo se passe numa cidade enorme com 1000 possibilidades, os cenários aqui são bem repetitivos, e os mapas agora são ainda mais lineares. No primeiro jogo também não era um mundo aberto, mas existiam áreas maiores. Dava pra se perder um pouquinho. Aqui mesmo na cidade viva parece que só tem um caminho, corredor reto de concreto. Dentro do esgoto reencontramos os Burrowers. O comportamento deles é o mesmo do primeiro jogo. O visual mudou um pouquinho, agora parecem mineradores, o que faz bastante sentido, já que a nova origem deles reaproveita uma ideia do primeiro jogo. Presidiários obrigados a trabalhar em condições precárias até morrerem em desabamentos. A diferença aqui é que são imigrantes irlandeses, forçados a cavar túneis até tudo vir abaixo. A essência é a mesma. Depois de matar os Burrowers, adivinha? Mais militares. É isso. Agora o jogo virou Call of Suffering. Tiroteio pra todo lado, zero clima de terror. Ainda no meio da imundície do esgoto encontramos de novo o gordão de sobretudo, mas agora descobrimos quem ele é. Luther Stickwell, mais conhecido como The Creeper, um cafetão que odiava mulheres com todas as forças. Começou matando as que trabalhavam para ele, e depois passou a atacar qualquer mulher que cruzasse seu caminho. O casacão que ele usa esconde os corpos das vítimas, que ainda servem aos prazeres doentios desse monstro. Não se sabe quantas ele matou, mas a estimativa passam de 200. E o pior é que ainda tem gente que jura ver esse merda vagando por aí. Pra mim, uma das melhores partes aqui no esgoto é a referência clara a Ichi, o filho mais novo do Thor que aparece e solta a clássica. Y'all float down here. Foi inesperado, muito bem colocado. Em um certo ponto, Miles fala com a gente pelo rádio de novo e diz para irmos atrás de Jordan, porque ela sabe mais do que parece sobre Blackmore, e talvez trocar uma ideia com ela nos ajude a entender melhor o que tá rolando. Chegando na fundação, encontramos a Consuela, presa em uma gaiola daquelas onde os monstros ficam trancafiados. Para quem não se lembra, ela é responsável pelos diários que contam a história dos ambientes nos dois jogos, e foi justamente por essas investigações que acabou presa. Ela também é esposa do Ernesto, aquele guarda que ajudamos lá no primeiro jogo. Aqui ela diz que pretende voltar para Carnage e reencontrar o marido. Seria bem legal se Thor comentasse algo sobre já conhecer o cara, daria aquele toque mais humano nas interações, sabe? Dentro da fundação a gente não encontra Jordan, mas quem aparece é o Blackmore e uma penca de soldados. Para matar o Thor, ele simplesmente solta um monte de monstros em cima da gente. E depois disso, claro, começa a vir mais militar. O problema é que não tem muitos lugares para se esconder e os tiros vêm de tudo quanto é canto. Dá uma raiva, tá? Antes da gente conseguir sair da parte interna da instalação, a Consuela é atacada pelo The Creeper. E aqui temos uma escolha: ou assistimos ela ser morta, ou atiramos o gordão. Esses perseguidores como Creeper ou Copperfield poderiam ser bem mais ameaçadores, mas quase sempre eles aparecem só pra cena e vão embora sem representar real perigo. Do lado de fora da fundação chegamos ao porto, o mesmo onde fomos abordados lá no começo do jogo. Obviamente lotado de militares, é muito tiro. Dá pra esquecer que é um jogo de terror, sem dúvida. E aqui conseguimos um barco pra Consuela voltar pra Carnage. Maybe Ernesto was wrong. Clearly not all the inmates in Abbott are the devil incarnate. O jogo virou ação, mas o verdadeiro terror começou aqui pra mim. Logo depois que a gente é resgatado pela Jordan, sim, ela aparece num carro militar, dando a entender que agora tá do nosso lado. O emulador começou a travar. Depois da cutscene, o jogo simplesmente não avançava. Eu vou te falar, tá? Jogar esse game hoje em dia no PC é quase inviável. Tanto a versão de PC mesmo, quanto a do emulador. O emulador dá erro direto. Tentei de tudo. Vi tutorial, testei outras versões do jogo, voltei save, nada funcionava. Perdi horas preciosas tentando resolver isso. Não me entendam mal, aqui não é culpa do jogo, mas desanima demais. Pensei em até desistir da gravação. E só depois de milhões de tentativas e ajustes no emulador que consegui passar. Desculpa a falação, mas se você for jogar isso aí, se prepara para uma possível dor de cabeça. A não ser que jogue em um console da época. Superada essa zica fodida, seguimos com Jordan dando tiros nos soldados da fundação. Ela revela que os militares agora respondem diretamente ao Blackmore. Durante anos ele financiou a fundação e ninguém nunca questionou de onde vinha tanta grana. Essa parte é cheia de ação, destruição e é tudo bem fluido e dinâmico. Sim, reclamei da ação excessiva, mas pelo menos aqui ela é bem divertida. Jordan diz que Blackmore tem controle também sobre a prisão de Baltimore, que devemos ir até lá confrontar ele. E a gente chega da pior forma possível. A Horda aparece e faz um veículo perder o controle. Sorte que Thor cai certinho no porão da prisão.
Lá dentro somos recebidos por uma criatura nojenta, chamada de Suppressor. Policiais cortados pela metade com armas cravadas no peito e uma lanterna no lugar dos olhos. Eles rastejam pelo chão e quando te iluminam, atiram sem dó. Representam os guardas que usaram força letal extrema para conter uma rebelião. O visual deles é incrível e o jeito que se movem é bem sinistro. É um ótimo inimigo. Pena que já tem bicho atirador demais por aqui. O bom é que dá para passar por eles no stealth, e foi exatamente o que eu fiz. Mais à frente encontramos um preso, que enquanto conversa com Torque parece que vai revelar algo importante que o protagonista teria feito. A tela começa a escurecer, o Torque tem um apagão e quando recobra a consciência, o cara já tá morto. Dentro da prisão enfrentamos mais soldados e monstros. Tem até um tipo de puzzle em que precisamos sobrecarregar umas caldeiras para explodir uma parede e seguir em frente. Mas ó, salva o guarda que tá ali antes, tá? Senão um coitado vira purezinho. Nos escritórios da cadeia encontramos um guarda chamado Elroy Jr. e pede nossa ajuda para proteger tanto os detentos quanto os próprios guardas, que no meio desse caos está todo mundo fudido. Todo esse segmento da prisão é bem frenético. O terror, sabe aquele terror mais psicológico e marcante? Dá uma sumida, mas em compensação tá divertido pelo menos. Em um dos momentos conseguimos ajudar alguns presos, além do Elroy e mais uns guardas. Eles acabam formando um pequeno grupo, que talvez consiga sobreviver até o amanhecer. E então encontramos nosso mano Miles, que agora diz que sabe quase tudo o que tá rolando. Ele começa a contar coisas que o Torque teria feito, coisas que ele mesmo custa acreditar. Mas justo quando ele vai começar a detalhar essas histórias, a visão do Torque turva de novo e quando ele acorda, o Miles está morto. E aí Blackmore aparece, dizendo que vai contar toda a verdade, pedindo pra gente descer até os confins da cadeia. Descendo até uma cela da área da solitária, ouvimos muitos murmúrios. Parece que tem gente sofrendo ali dentro. E abrir algumas celas dá até pra ouvir suspiros de alívio, como se almas estivessem presas ali há anos. E era exatamente isso. A gente descobre que o pai de Elroy, diferente do filho que tem um senso de justiça forte, era um dos guardas mais sádicos da prisão. O velho Elroy mantinha os presos na solitária por dias, e até meses, até que eles perdessem completamente a sanidade. E esse tipo de crueldade gerou uma entidade, os Isolationists. Essas criaturas têm controle sobre a eletricidade, sempre tentando manter o ambiente o mais escuro possível, como nas celas da solitária. De dentro deles saem baratas, o que dá a entender que os prisioneiros ou eram comidos vivos por elas, ou tinham que comê-las para sobreviver. Essa vibe lembra bastante os Festers, que soltavam ratos pelo corpo. A luta contra os Isolationists é tranquila, mas o visual deles é o verdadeiro destaque, perturbador e bem criativo. Mais adiante encontramos algumas TVs. E se você tá esperando o Doutor Killjoy aparecer, se enganou, meu amigo. Quem aparece é o Blackmore, mandando a gente ir até um lugar chamado Piscina de Afogamento. No caminho damos de cara com Rayleigh, um militar da fundação que já tá de saco cheio de tudo e só quer sobreviver. Ele se alia ao Torque e eu até queria retribuir, mas aí veio mais problemas técnicos. Numa área com máquinas pegando fogo, o jogo começou a travar tanto que não dava pra enxergar porra nenhuma. A missão era salvar alguns presos e o Riley no meio das chamas, mas em um momento ele simplesmente sumiu, provavelmente morreu. Foi mal, Riley, não tem como salvar todo mundo. Para chegar até a tal piscina, viramos praticamente o Rambo, enfrentamos o exército inteiro da fundação. E aí vem a cerejinha do caos, um helicóptero militar com a Jordan dentro. Sim, ela é tão psicopata que deixou a gente matar vários soldados só pra fingir que estava do nosso lado. E sinceramente eu não entendi muito bem o plano dela. A única coisa que ela fez foi nos ajudar a chegar até a prisão. Será que foi pra nós perdermos de vez a sanidade lá dentro? Foi isso? Se chegarmos até aqui com a moralidade ruim, o confronto é direto com o Blackmore dentro do helicóptero. E olha que inferno de batalha, bicho. É tiro vindo de todos os lados, granadas, soldados, caos e ainda por cima meu jogo ficou crashando toda hora. Quase não consegui passar por conta disso. Um verdadeiro teste de paciência e de sorte, né? Pro jogo parar de travar. Derrubando o helicóptero, a Jordan ainda sai de lá e tenta nos metralhar no chão. Mas agora ela tá vulnerável e morre rapidinho. Continuamos em direção a tal piscina e chegamos a um armazém com um buraco gigante no meio. E lá de dentro, tcharam, a horda reaparece. E agora sim vamos ter nossa batalha épica, ou pelo menos é o que a gente estava esperando. Porque que batalha michuruca, hein? A ideia é só ficar metralhando ela com um lançador de granadas e quando ela vai atacar, dá um passinho pra trás. Tem hora que o golpe dela nem acerta. Broxante é pouco isso aqui, viu? Depois de derrotar a horda, não sei se foi bug ou não, mas Copperfield aparece flutuando dentro do buraco da minhoca e a gente precisa pular lá também.
chegamos finalmente na famigerada piscina de afogamento. Aqui rola quase um julgamento, com direito à lembrança de todos os NPCs que a gente salvou, ou matou. Tudo depende do seu estilo de jogo. O Dr. Killjoy faz as honras, nos recorda dos nossos atos e em seguida somos jogados contra diversas ondas de inimigos. Parte tensa é que o estoque de remédio é limitado, então no final da batalha a gente tá só o pozinho. Depois dessa carnificina enfrentamos Copperfield ou Creeper. Tudo depende da moralidade. Se estiver com moral boa, enfrentamos o Copperfield. Se for ruim, é o Creeper. Mas olha, isso não faz o menor sentido. Os dois são aberrações marcantes, figuras que perturbam o jogador o tempo inteiro e mereciam batalhas individuais, com mais peso. Aqui os dois acabam sendo mal aproveitados. Não tem muita relevância na história principal e as lutas são bem sem graça. O Copperfield já chega metendo bala sem dar tempo nem de perceber o que tá acontecendo. A tática aqui é básica, só ignora os cachorros e mete bala nele. No final, os próprios cães se voltam contra o mestre e ele vira ração. No caso do Creeper, as mulheres que ele mantinha dentro daquele casaco se voltam contra ele numa cena bizarra e grotesca. Depois desse embate, vemos o verdadeiro propósito da tal piscina. Blackmore usava aquilo para se livrar de quem o atrapalhava. Amarrava a pessoa e afogava naquele esgoto. Corey diz que quem sempre atrapalhou ele em tudo sempre foi seu irmão, Malcolm. E Blackmore responde: então afoga ele. Corey hesita e diz que jamais faria isso. E dependendo da moralidade, a cena muda. Mas aqui Blackmore joga Corey na piscina e deixa ele lá, se afogando. Torque mergulha na sujeira tentando salvar seu filho, mesmo sendo um fragmento puramente psicológico. Logo depois aparecemos em outro lugar. Um homem desolado nos recebe. Ele diz que somos a primeira coisa a sair daquele buraco que não é um monstro. É Rance Truman, um detento que parece ter conexões com o sobrenatural. Ele viu de tudo em Carnage. Fez o possível para ser transferido para Baltimore e contar ao mundo o que rolava lá. Porém agora a verdade chegou até aqui também. Curiosamente, Rance é o responsável por aquelas frases bizarras nas telas de load, tanto do primeiro jogo quanto nesse. Ele também compartilha algumas histórias que, dependendo da sua jogatina, talvez tenham até passado batido. Look at it, you might think Carnage was somewhere unique in its evil. But now I'm sure you'd agree. Everywhere you go, the soil is saturated. Dando sequência, Blackmore fala que estamos voltando para casa, nosso primeiro lar. E aí chegamos ao orfanato, onde Torque cresceu. Lá temos uma visão de Torque ainda criança conversando com Blackmore. Ele pergunta o que Torque quer ser quando crescer. Mas para Blackmore isso não basta. Ele diz que para ser respeitado, Torque precisa ser um jogador, um criminoso, alguém que entenda como o jogo de poder funciona. Em um determinado momento do jogo, encontramos documentos que revelam que Torque sofreu bullying severo no orfanato. O que exatamente aconteceu com ele não é especificado, mas fica claro que isso gerou traumas profundos e ajudou a moldar os problemas psicológicos dele. Pouco depois encontramos Blackmore em pessoa. Ele nos avisa que Rance já não está seguro e que logo será morto. Então precisamos voltar até ele para tentar salvá-lo. Só depois disso poderemos encarar a verdade. Essa parte na verdade é opcional, tá? Ou você salva ele ou não. When they started coming at me, I decided I would protect myself, but only up to a point. I did fairly well. That last batch, I don't think I could have taken them without extreme measures. Thank you. Good deeds can sometimes lead to mixed results. No segundo andar do orfanato, encontramos um quarto cheio de matérias de jornal e fotos espalhadas pelas paredes. Blackmore aparece e diz que esses são os laços que os unem. Torque não pode cortar esses laços. Ele vai ter que viver com eles, ou morrer igual a sua família. E aí chegamos nas revelações finais. Lembra dos começos diferentes que mencionei? Isso afeta as cutscenes e os finais. Vou citar aqui os principais. Seguindo o final bom, essa cutscene mostra que Blackmore pediu para que seus capangas apenas assustassem a família de Thor. Mas eles passaram do ponto e acabaram matando todos. I never said do it. Now they're gone. O final neutro revela que Corey foi manipulado a usar drogas. E esse teria sido o estopim para ele matar o irmãozinho e depois se matar. I hear your old man's a real asshole. Now I got something that'll make you a big man. Oh yeah? Make you do things you didn't know you could. You want? I want it. It's on me. And when you're tapped, there's more where that came from.
Já seguindo o final ruim é que mostra que Torque já era um puta de um cuzão e batia muito nos seus filhos. E esse seria um dos motivos pelo qual Corey sempre foi muito revoltado com seu pai. Only one way to get what you want in this world. It's this. It ain't by talking back. Então vem o momento Clube da Luta. Blackmore owns Eastern now, particularly you two. Blackmore's here? Where? Show me that shifty snake oil dealer. I've never laid eyes on him. Hey, I know your old lady. Fucking nice rack. The prime target is secure. Prepare to release the specimens. Blackmore nunca existiu. Todas as vezes que Torque apagava, era Blackmore assumindo o controle. Ou seja, tudo que aconteceu foi o próprio Torque que fez. Ou melhor, a personalidade dele que ele não consegue controlar. E pra quem quiser ver todos os finais e cutscenes, tem um guia completo na wiki de The Suffering. Vou deixar o link na descrição. Após as revelações, Blackmore declara que não quer mais ser só uma parte de Torque. Ele quer assumir o controle total. E aí começa o confronto final, com um tom bem onírico. O teto desaparece e o cenário parece ser dentro da mente de Torque. A batalha consiste em encher o medidor de insanidade e atacar Blackmore. Só cuidado que tem um ataque que te destransforma. Blackmore vira a besta e começa a te perseguir. Essa luta é muito caótica. Muita coisa acontecendo, pouco espaço, vida escassa e uns ataques injustos pra caramba. Achei uma das partes mais difíceis do jogo. Tem uns picos de dificuldade que vêm do nada. E aí, meu amigo, é só sofrimento. Derrotando Blackmore, Torque finalmente reassume o controle. Carmen aparece e conforta ele. Diz que apesar de tudo, ele sempre tentou ser bom, que os laços que os unem são mais fortes do que qualquer outro, e completa dizendo que nunca mais quer ficar separada dele, o que é curioso, considerando que ela tá morta. You played right. I couldn't get you to break the rules. And the way I play, it's all or nothing. Times like this, it's hard to know what to say. You walked the line, T. You stayed true. And the happiness I know proves you were right. Even with what happened to me, the ties that bind us are too strong. No one else can compete. And I mean it this time when I say, I never want us to be apart again. No final neutro, Torque e Blackmore se anulam, nenhum dos dois vence, nada muda. That's what I thought. Looks like we're going to play this game a while longer. I couldn't change you, and you couldn't get rid of me. The ties that bind, they'll keep us connected, but apart. And I'll be right here, looking over your shoulder. Final ruim, Blackmore vence e assume o controle total, agora sem limites. E a Jordan viva nesse final, aparece mostrando que ela fez tudo isso só pra trazer à tona apenas o lado que ela amava. Fool! You didn't know one thing about the endgame. Should have given up sooner. Admitted you just wanted to be me. Now I'm full time, baby. I can rule this town. Need a hand with that, Black? Oh, yes, girl. You're the only one who could see the real me. All the best games get better with an inside man. Even better with an inside woman. You know it's always better when you play dirty with girls. He's gone, right? For good. Because you're the only part of him I ever liked. Mas independente do final, a única certeza é que o sofrimento não tem fim.
The Suffering Ties That Bind recebeu críticas um pouco mais mistas do que seu antecessor. Enquanto alguns elogiaram a tentativa de aprofundar a narrativa e explorar mais da psique de Torque, outros acharam que o jogo perdeu um pouco da originalidade e repetiu demais a forma, inclusive vários conceitos e designs do anterior. A ação ficou ainda mais presente, assumindo o protagonismo, e o terror ficou em segundo plano. O ritmo mais acelerado e a linearidade maior dividiram opiniões. Em certos momentos parece que estamos jogando uma expansão, não um jogo totalmente novo. É um título que tenta ser profundo e até consegue em vários momentos, mas em outros se perde, quando um simples feijão com arroz já seria o suficiente. Infelizmente temos boss fights preguiçosas, picos de dificuldade injustos e alguns personagens que tinham tudo para ser memoráveis e foram completamente deixados de lado. Ainda assim, muitos reconhecem que o jogo entrega uma experiência intensa, perturbadora e em vários momentos até mais emocional que o primeiro. O sistema de moralidade voltou com mais peso, tendo maior impacto nas interações e cutscenes, e mesmo com menos destaque na mídia da época, Ties That Bind teve um desempenho comercial considerável, ainda que inferior ao primeiro jogo. Muito disso se deve à divulgação quase nula e ao lançamento apressado. Fazer um jogo desse calibre em menos de um ano foi uma jogada bem arriscada da Midway. Ainda assim, é inegável que a sequência aprofunda o universo de The Suffering e fecha, ou pelo menos tenta fechar, o arco de Torque de forma mais íntima e sombria. Atualmente a IP pertence ao Warner, mas em setembro de 2024 os dois jogos foram retirados da GOG, o único lugar onde ainda era possível comprá-los oficialmente para PC. Nenhum motivo foi divulgado. Isso pode indicar que a Warner não tem o menor interesse em reviver a franquia, ou talvez tenham retirado os jogos para um futuro relançamento em versão definitiva, o que, convenhamos, seria bem difícil, mas vai que. O fato é que, apesar de esquecida por muitos, essa franquia ainda mora na memória de quem viveu essa experiência completa. E mesmo com seus tropeços, The Suffering foi uma série ousada, um universo interessante e cheio de histórias que ainda poderiam ser contadas. E talvez por isso The Suffering e sua sequência ainda sejam lembrados com tanto carinho. Mas a verdade é que o que realmente torna esses jogos marcantes e tenebrosos é lembrar que o verdadeiro terror pode estar dentro da nossa cabeça. Então é isso, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido até aqui, e se você curtiu, por favor não se esqueça de deixar seu like caso ainda não tenha deixado, e também peço que considere se inscrever no canal, sempre trago vídeos nessa pegada, sobre qualquer tipo de jogo que você tiver interesse, então já convido a deixar sugestões aí no comentário. E claro, se você curtir mesmo o canal e não for te fazer falta, considere virar membro, isso me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo com o máximo de dedicação. Falando nisso, queria agradecer aos membros do canal, do nível Xerife, Polaco e William da Cruz, e do nível Cowboy, Larissa Souza, Tuzin, Gabi Tibes, Vitor Hugo, Arthur Alves, Copate Preia, Wesley de Ferreira, Diógenes Ramos, Jefferson, CZWE, Easy e João Pedro. Desde já peço desculpas se errei a pronúncia de algum nome, fiquem à vontade para me corrigir aí nos comentários, hein? De toda forma, obrigadão membraiada, vocês ajudam demais esse canal a se manter de pé. Acho que é isso, muito obrigado a todos e até mais, cowboy. Fui!